Bom dia, pessoal. Então, a gente começa a tratar na aula de hoje do tema controle de constitucionalidade. Para as provas de advocacia pública, galera, são os dois temas que são mais cobrados. É controle de constitucionalidade e direitos e garantias fundamentais, né? Então, a gente vai dedicar algumas aulas a esse tema. Especificamente, a controle 3 aulas, né? A gente vai ter basicamente 1 aula e meia, 2 aulas teóricas, e depois a gente resolve questões. Então, para a gente começar a tratar de controle de constitucionalidade, vamos tratar do início, né? O que é o controle de constitucionalidade e quais são os pressupostos para que se adote um mecanismo de controle de constitucionalidade em um determinado Estado, né? Conceitos simples, mas que são importantes a gente lembrar. Então, o controle, galera, nada mais é, né? Nada mais é que uma técnica de verificação, da compatibilidade vertical da Constituição com determinados atos normativos. Então, isso é o controle de constitucionalidade. Essa técnica que vai verificar, permitir a existência ou não de compatibilidade da Constituição com determinados atos normativos é o controle de constitucionalidade. Observem que no conceito eu falei verificação de compatibilidade da Constituição com determinados atos normativos, porque nem todos os atos normativos são passíveis de controle de constitucionalidade. O ato, para ser passível de controle, ele vai ter que preencher alguns requisitos que a gente vai ver ao longo do nosso curso. Então, se eu entendo que o controle é essa análise dessa compatibilidade vertical, eu vou ter algumas ideias. Primeira delas, para que eu possa adotar um mecanismo de controle, eu tenho que fixar o entendimento que a Constituição ela está numa posição hierárquica superior com relação aos demais atos normativos. Isso significa que eu tenho que adotar a ideia de supremacia formal da Constituição. Então, primeiro pressuposto para que você adote um mecanismo de controle é que haja uma supremacia formal da Constituição. Mas como é que eu faço para dotar minha Constituição de uma supremacia formal? Qual o método que eu utilizo para dar à minha Constituição a supremacia formal? Ora, se minha Constituição ela tem uma supremacia formal, significa que os outros atos normativos infraconstitucionais não podem alterá-la. Por que não podem alterá-la? Porque o procedimento para alterar a Constituição é um procedimento diferenciado. É um procedimento mais difícil de ser obtido do que aquele previsto para formular os demais atos normativos. Se da mesma forma que eu altero a Constituição eu faço uma lei, minha Constituição ela não vai ter supremacia. Porque uma lei vai ser capaz de alterar a Constituição. Eu não tenho que ter, e nesse caso, eu não tenho que ter controle de constitucionalidade, norma posterior, revoga norma anterior. Simples assim. Então, eu tenho que dotar minha Constituição de uma técnica diferenciada de alteração. Significa o quê? Que minha Constituição tem que ser uma Constituição rígida. Então, a rigidez constitucional ela é um atributo essencial para que minha Constituição seja dotada de supremacia e, obviamente, para que eu tenha um controle de constitucionalidade. Então, minha Constituição é rígida, ela é dotada de supremacia formal. Falta ainda um requisito para que eu adote o controle de constitucionalidade. Eu tenho que atribuir competência a alguém para realizar esse controle. A um ente ou a vários entes, não importa, mas eu tenho que atribuir competência a alguém. Então, tem que haver atribuição de competência ou a um órgão ou a vários órgãos, não importa, mas alguém deve ser responsável por realizar esse controle. Outros autores colocam, galera, outros atributos, como exemplo, né? O Diller da Cunha Júnior, ele coloca mais um quarto atributo, ele fala a presunção de constitucionalidade dos demais atos normativos, né? A presunção de constitucionalidade também seria um atributo para você ter o controle de constitucionalidade. A gente vai ficar com os 3
que são unânimes na doutrina: supremacia formal, rigidez constitucional e atribuição de competência a alguém para realizar esse controle. Juntei os 3 atributos, eu vou poder fazer e realizar essa técnica de análise dessa compatibilidade horizontal. Beleza. Se o ato normativo passivo de controle for compatível com a Constituição, ele é constitucional. Se for incompatível, ele é inconstitucional. Isso é óbvio. Mas quais são os tipos de inconstitucionalidade que um ato normativo ele pode, né, ser maculado? Que tipo de inconstitucionalidade a gente pode encontrar? Então, bora dar uma olhadinha aqui nas espécies de inconstitucionalidade. Quando a gente fala, galera, que a Constituição ela tem uma supremacia, a gente está afirmando, obviamente, que ela está acima dos demais atos normativos. Então, ela tem o que se chama de superlegalidade. Ela tem aquilo que se chama de superlegalidade. Como a gente entende que a Constituição está acima das demais normas, ela tem uma superlegalidade. Qual é a ideia dessa superlegalidade? A ideia é que ela condiciona a elaboração dos demais atos normativos. A Constituição determina como deve ser elaborado um outro ato normativo qualquer. Ela condiciona o conteúdo também dos demais atos normativos. Então, na medida que a Constituição condiciona os demais atos normativos, ela tem uma superlegalidade. E essa superlegalidade da Constituição, ela pode ser uma superlegalidade formal, pode ser uma superlegalidade material. Por que eu estou tratando disso? Porque isso aqui é imprescindível para a gente conseguir entender os tipos de inconstitucionalidade. Então, se minha Constituição dotada de supremacia formal, ela tem uma superlegalidade, significa o quê? Que ela condiciona a confecção dos demais atos normativos. E essa superlegalidade pode ser uma superlegalidade formal, pode ser uma superlegalidade material. O que é a superlegalidade formal? Quando a gente fala que a Constituição tem uma superlegalidade formal, é que ela vai dizer um modo de elaboração dos demais atos normativos. Qual o procedimento para elaborar os demais atos normativos. Então, a Constituição diz como vai ser elaborada uma lei ordinária, como vai ser elaborada uma lei complementar, como vai ser elaborada uma medida provisória, como vai ser elaborada, né, uma lei delegada, enfim. A Constituição condiciona o modo, o procedimento de elaboração dos demais atos normativos. Esse é o aspecto da superlegalidade formal da Constituição. Por outro lado, a Constituição também condiciona o conteúdo dos demais atos normativos. O conteúdo de qualquer ato normativo deve ser um conteúdo constitucionalmente compatível. E esse é o aspecto da superlegalidade material. Simples, então não tem mistério. Procedimento da elaboração. A Constituição condiciona, diz como deve ser o procedimento para você elaborar um outro ato normativo. É a superlegalidade formal. A Constituição condiciona o conteúdo dos demais atos normativos. Superlegalidade material. Apenas aqui não façam uma confusão, que muitas vezes a gente faz. A superlegalidade formal e material são atributos da supremacia formal. Não confundir superlegalidade material com supremacia material, não tem nada a ver. Então lembra, superlegalidade formal e material são atributos da supremacia formal. E não tem nada a ver com supremacia material da Constituição. A gente sabe que supremacia material, galera, né, é um fato social, é um aspecto social. É o sentimento existente na sociedade e no Estado de que aquela Constituição deve ser obedecida. É só isso, né? Então é um fato, é um aspecto social. A gente está tratando disso. Para controle de constitucionalidade, o que interessa é supremacia formal. E são atributos dela a superlegalidade formal e a superlegalidade material. Visto isso, fica fácil a gente compreender os tipos de inconstitucionalidade. Então, de logo aqui, galera, uma divisão mais ampla. A inconstitucionalidade, ela pode advir de uma atuação positiva do Estado ou de uma omissão. Então, você tem inconstitucionalidade por ação
e a inconstitucionalidade por omissão. Você tem uma atuação positiva do Estado incompatível com a Constituição, inconstitucionalidade por ação. Você tem uma omissão estatal incompatível com a Constituição, inconstitucionalidade por omissão. A Constituição quer que o Estado haja, o Estado não age, ele permanece omisso. Vamos tratar de ambas, começando aqui pela inconstitucionalidade por ação. Essa inconstitucionalidade por ação pode ser de duas espécies. Ela pode ser uma inconstitucionalidade formal, ela pode ser uma inconstitucionalidade material. E aqui fica muito fácil de observar. Se o ato normativo ele fere a superlegalidade formal da Constituição, ele terá uma inconstitucionalidade formal. Então, onde é que a gente encontra o vício aqui? A gente encontra o vício na elaboração do ato. O ato é elaborado em desconformidade com a Constituição. Se o ato é elaborado em desconformidade com a Constituição, houve um vício o quê? A superlegalidade formal. Então, você vai ter um ato formalmente inconstitucional. A elaboração do ato se deu em desconformidade com a Constituição. A Constituição quer que ele seja elaborado de uma forma, ele é elaborado de uma forma diferente. Inconstitucionalidade formal. Que pode ser, vamos tratar aqui de uma classificação mais simples, existem várias. Essa inconstitucionalidade formal pode ser inconstitucionalidade orgânica ou a inconstitucionalidade estrito sensu. Inconstitucionalidade formal orgânica. Aqui há um vício de competência. Há um vício de competência. O ente da federação que elaborou o ato, ele não tinha competência para tratar daquela situação. Então, o ente que elaborou o ato não tinha competência para tratar daquela situação. Imagine, por exemplo, uma lei estadual que trate sobre o direito processual civil. A gente sabe que o artigo 22, inciso 1º da Constituição diz: compete privativamente à União legislar sobre o direito processual civil. Ora, se compete à União legislar sobre o direito processual, o Estado-membro não pode tratar da matéria se ele não recebe a delegação legislativa. Então, o Estado que trata dessa matéria, ele está tratando de uma matéria que não é de sua atribuição, não é de sua competência. Inconstitucionalidade por ação formal do tipo orgânica. Aqui é um vício em uma regra de competência. Inconstitucionalidade formal estrito sensu. Aqui, galera, o vício se encontra dentro do processo legislativo. Você vai encontrar um vício dentro do processo legislativo. Observe que na formal orgânica, o vício não está dentro do processo legislativo. Pode ser que o processo legislativo dentro do Estado-membro tenha sido perfeito, mas ele tratou de uma matéria que ele não tinha competência para tal. Na formal estrito sensu, não. Há um vício dentro do processo legislativo. Imagine, por exemplo, um projeto de lei apresentado por um deputado federal que trate de matéria de iniciativa do presidente da República, efetivo das Forças Armadas. Ele não pode apresentar projeto de lei sobre essa matéria. Efetivo das Forças Armadas, só quem pode apresentar está lá no artigo 61 da Constituição. É o chefe do Executivo. Imagine uma lei complementar que não tenha sido aprovada por maioria absoluta, uma lei complementar que tenha sido aprovada por maioria relativa. É um vício dentro do processo legislativo. Sempre que você encontrar um vício dentro do processo legislativo, constitucionalidade formal estrito sensu, que pode ser de duas espécies. Pode ser subjetiva ou objetiva. Inconstitucionalidade formal estrito sensu subjetiva. Aqui é um vício de iniciativa. Há um vício de
iniciativa. Ou seja, a autoridade que apresentou o projeto de lei não tinha competência para apresentar projeto de lei sobre aquela matéria. O exemplo que eu dei aqui. Projeto de lei que trate sobre o efetivo das Forças Armadas tem que ser apresentado pelo Presidente da República. Projeto de lei que trate sobre regime jurídico de servidor público tem que ser apresentado pelo chefe do Executivo. Imagine que um parlamentar apresenta esse projeto de lei a um vício de iniciativa e não confundam, como eu falei, a orgânica com a estrito sensu subjetiva. Na orgânica é um vício de competência, aqui é um vício de iniciativa. Efetivo das Forças Armadas. Quem é que tem que tratar de efetivo das Forças Armadas, galera? Tem que ser uma lei federal, tem que ser uma lei da União. Efetivo da Marinha, Exército e Aeronáutica tem que ser uma lei da União, obviamente, não pode ser uma lei estadual. E é uma lei federal, é uma lei da União. Mas uma lei federal que não foi apresentada pelo Presidente da República, mas sim por um deputado. Aqui você não tem um vício de competência, você tem um vício de iniciativa. Tinha que ser uma lei federal e era uma lei federal, mas apresentada porque não tinha iniciativa para tal. Já o vício de competência não, como a gente viu aqui. O ente da federação que elaborou a norma não tinha competência para fazê-lo. Como, por exemplo, uma lei estadual que trate sobre direito penal. Normas sobre direito penal tem que estar em lei federal e não em lei estadual. Aí não é um mero vício de iniciativa, o vício é maior ainda, é um vício da própria competência. Aquela matéria não poderia ser tratada por lei daquele ente da federação. Então, cuidado, hein? Não confundir a orgânica com a estrito sensu subjetiva. Se o vício, galera, for em qualquer outra fase do processo legislativo, você vai ter a estrito sensu objetiva, né? Então, aqui não tem mistério. Se você encontrar o vício em qualquer outra fase do processo legislativo, estrito sensu objetiva. O exemplo que eu dei aqui, uma lei complementar que não é aprovada por maioria absoluta, é um vício na fase de aprovação e não na fase de iniciativa, estrito sensu objetivo. Um tema que está na moda agora aqui, né, enfrentado pelo Supremo, a questão da ordem cronológica de aprovação dos vetos, né? Aquela ideia, né, que a Constituição determina que o veto tem que ser apreciado em 30 dias pelo Congresso Nacional. Quando o presidente veta e o Congresso recebe o veto, é colocado na pauta, ele tem que ser apreciado em 30 dias. Se ele não for apreciado em 30 dias, ele fecha a pauta do Congresso Nacional. E a gente tem mais de 3.000 vetos que não foram apreciados pelo Congresso, todos eles trancando a pauta do Congresso. O que é que o STF tem fixado o entendimento? Tem fixado o entendimento. A gente tem que esperar o julgamento final ainda. Mas o STF tem fixado o entendimento do seguinte: ora, o veto ele tem que ser tratado em ordem cronológica de apresentação. Se você fere essa ordem cronológica, aquela norma será uma norma inconstitucional. Seria inconstitucionalidade formal estrito sensu objetiva. Apenas uma cautela, né, para alguém apressadamente ter lido o informativo do Supremo. A gente sabe que foi deferida a liminar aquela lei lá dos royalties, né, em razão dessa ofensa à ordem cronológica. E a liminar posteriormente foi derrubada, mas não foi pela matéria de fundo. Cuidado, hein, pessoal. Ela foi derrubada porque a maioria dos ministros do Supremo entenderam que, nesse caso, seria uma hipótese de modulação dos efeitos da decisão. Seria hipótese para modular, não que não tenha que se votar na ordem cronológica. O Supremo parece demonstrar o sentido de que tem que ser votado em ordem cronológica mesmo. A gente vai ter isso decidido quando a própria ação for julgada. Por enquanto foi apenas a liminar. A liminar foi cassada por um motivo simples. Foi a simples ideia de que aquilo mereceria uma modulação. Como teria que se modular, né, resolveu-se cassar a liminar. Mas fiquem atentos que se o Supremo reconhecer que veto tem que ser votado em ordem cronológica, é questão certa em prova. Seria inconstitucionalidade formal estrito sensu objetiva, porque não se encontra o vício na fase de iniciativa. Inconstitucionalidade por ação material. Na inconstitucionalidade material, galera, o vício aqui não está no processo legislativo. O vício se encontra no conteúdo da norma. O conteúdo da norma é um conteúdo incompatível com a Constituição. Imagine uma lei, por exemplo,
que crie pena de prisão perpétua. A gente sabe que a Constituição ela veda pena de caráter perpétuo, havendo inconstitucionalidade material. Ou de maneira mais técnica, a inconstitucionalidade material ocorre quando há uma ofensa à superlegalidade material. A gente acabou de ver. A superlegalidade material diz o quê? Que a Constituição condiciona o conteúdo dos demais atos normativos. Se o conteúdo é incompatível com a Constituição, ferir a superlegalidade material, haverá inconstitucionalidade material. Beleza? O outro lado agora, a inconstitucionalidade por omissão. A inconstitucionalidade por omissão, galera, reside em uma atuação negativa do poder público, em uma inércia do poder público incompatível com a Constituição. A Constituição quer que o poder público haja e ele não age. Ele é omisso, ele é inerte. Então, essa inércia do poder público incompatível com a Constituição gera um quadro de inconstitucionalidade por omissão. E lembra, a ideia de inconstitucionalidade por omissão, ela anda de mãos dadas com ideia de norma de eficácia limitada. E para vocês darem uma lidinha em casa, né, sobre a aplicabilidade das normas constitucionais, né, norma de eficácia plena, contido limitado. Sei que vocês leram. Né, então, bora falar aqui só rapidamente. A gente sabe que as normas de eficácia plena e as normas de eficácia contida, elas são dotadas de aplicabilidade imediata. Elas são capazes de surtir seus principais efeitos com a mera vigência da norma. Ela passou a vigorar, não há necessidade de qualquer atuação positiva do poder público, ela já passa a surtir seus principais efeitos. Diferente da norma de eficácia limitada. A norma de eficácia limitada, ela só surte seus principais efeitos após uma atuação integrativa do poder público. A eficácia dela é limitada, pessoal. Ela não consegue de logo surtir seus principais efeitos. Ela precisa que o poder público atue integrando-a. Essa atuação, regra geral, se dá por meio de uma outra lei. Faça uma lei, né? Integrando aquela norma e dando àquela norma os seus principais efeitos. Então, observe, quando se está diante de uma norma de eficácia limitada, ela só irá surtir seus principais efeitos se o Estado atuar positivamente. Se o Estado se mantém inerte, se ele não atua, aquela norma não irá surtir os seus principais efeitos. Ora, nesse caso, o Estado, como regra geral, não pode ficar omisso, porque ele tem a obrigação, ele tem o dever de integrar a norma. Bora juntar isso aqui agora com o que a gente está vendo. Se eu estou diante de uma norma de eficácia plena ou contida, como elas são auto-aplicáveis, como não há necessidade de uma atuação positiva do Estado para que ela surta seus principais efeitos, se o Estado fica inerte, não tem problema absolutamente nenhum. A norma vai surtir seus efeitos da mesma forma. Diferente de uma norma de eficácia limitada. Na norma de eficácia limitada, se o Estado fica inerte, ela não vai surtir seus principais efeitos. Logo, essa inércia é incompatível com a Constituição. Então, galera, a existência de norma de eficácia limitada é essencial para que a gente compreenda a inconstitucionalidade por omissão. Porque diante de uma norma de eficácia limitada, o Estado tem como regra geral o dever de agir. E se ele não age, ele incide num quadro de inconstitucionalidade por omissão. Por que eu falo regra geral? Porque tem exceção. Existem normas de eficácia limitada que não geram para o Estado um dever de agir, geram uma mera faculdade, né? São as normas de eficácia limitada definidoras de princípios institutivos facultativas. Nessas daí não há uma exigência que o Estado atue. O Estado ele pode atuar ou não, é uma mera faculdade. Um exemplo aqui só para a gente poder compreender. Quando a Constituição diz, lá no artigo 22, parágrafo único, que a União poderá delegar aos Estados-membros, por meio de lei complementar, matéria de sua iniciativa privativa. Está lá, né? A União pode delegar ao Estado-membro, matéria de sua competência privativa, legislar sobre o direito penal. É da União a competência privativa, está no artigo 22.1, mas ela pode delegar aos Estados-membros. O mero fato da Constituição, no parágrafo único, dizer que a União pode delegar, significa que a matéria já está delegada?
Não, ela pode delegar. Pode delegar por quê? Por meio de uma lei complementar. Isso é uma norma de eficácia limitada. A União é obrigada a delegar? Ela delega se ela quiser. Nesse caso, a inércia da União em não delegar vai gerar uma inconstitucionalidade por omissão? De modo algum. Porque isso é uma norma de eficácia limitada, definidora de princípio institutivo do tipo facultativa. Não gera uma obrigação, gera uma mera faculdade. É uma exceção à regra. Fora essa, galera, fora essa norma facultativa, todas as demais de eficácia limitada geram para o ente a obrigação de atuar. Sempre que você estiver diante de uma norma impositiva que gera uma obrigação de atuar, se ele não atuar, vai gerar um quadro de inconstitucionalidade por omissão. Uma inércia indevida, né? Uma inércia incompatível com a Constituição. E essa omissão, galera, pode ser total ou parcial. Pode ser inconstitucionalidade por omissão total, pode ser inconstitucionalidade por omissão parcial. Na omissão total, como o próprio nome diz, você tem uma total inércia do poder público. O poder público não age de absolutamente forma alguma. A inércia aqui, ela é, como o próprio nome diz, total. Na omissão parcial, não. Na omissão parcial, você tem uma atuação do poder público, mas uma atuação insuficiente. O poder público atuou, mas atuou de modo insuficiente. A Constituição quer que determinado programa seja cumprido. O Estado implementa aquele programa, mas implementou de modo insuficiente, não atendeu o programa da Constituição de modo completo. Omissão parcial. A gente não pode confundir, galera, que é muito comum também, omissão parcial com inconstitucionalidade por ação. O que é que a omissão parcial tem em comum com a ação? Em ambas você vai ter uma atuação positiva do poder público. O Estado vai atuar em ambas. Mas o tipo de atuação é diferente. Na inconstitucionalidade por ação, a atuação estatal, ela segue de modo contrário ao previsto na Constituição. Aquilo que o Estado atuou, ele atuou de modo direcionado de maneira oposta ao previsto na Constituição. Na omissão parcial, não. Naquilo que o Estado atuou, ele atuou no sentido da Constituição, mas o fez de maneira insuficiente. Um exemplo bem besta aqui para a gente poder entender. Imagine que minha Constituição diga: Mário, você tem que dar 5 passos para o lado direito. É o comando da Constituição. Mário, dê 5 passos para o lado direito. Eu andei para o lado esquerdo. Inconstitucionalidade por ação. Eu não andei, permaneci inerte. Não dei um passo. Omissão total. Eu dei 2 passos para o lado direito. Naquilo que eu atuei no sentido de atender a Constituição, mas atuei de forma insuficiente. Omissão parcial. Trazendo isso agora para o campo jurídico, uma matéria que o Supremo enfrenta sempre: valor do salário mínimo. A gente sabe que o artigo 7º, inciso 4º da Constituição diz: é direito do trabalhador, né? Salário mínimo nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades básicas com um bocado de coisa. Aí o valor do salário mínimo é fixado num montante que não dá para atender todos esses valores previstos no artigo 7º, inciso 4º, né? Aí sempre ingressam lá, né, com ações de inconstitucionalidade, né, para discutir o valor do salário mínimo. O que é que o Supremo diz? Que nessa hipótese você não tem inconstitucionalidade por ação. Isso aqui é uma omissão parcial. Se o salário mínimo era para ser, sei lá, R$2.000, o fato do trabalhador ganhar 600 e pouco significa o quê? Que aquele valor é um valor insuficiente. O problema não é ele ganhar 600 e pouco. O problema é ele não ganhar a diferença entre 600 e pouco até aquele valor que seria um valor compatível. Então aqui você tem um quadro de omissão parcial. Dúvidas sobre isso aqui, pessoal? Então, visto aí o que é inconstitucionalidade e os tipos, vamos tratar agora das espécies de controle, né? Como é que é feito o controle desse fenômeno que a gente viu aqui com a inconstitucionalidade.
Vamos tratar aqui das classificações mais importantes. Então, primeira classificação. Quanto ao momento no qual é realizado o controle. Quanto ao momento, o controle pode ser um controle prévio ou um controle posterior. Quanto ao momento, o controle pode ser prévio, o controle pode ser posterior. Controle prévio, como a própria nomenclatura diz. O objetivo dele é o quê? É evitar, é prevenir a produção de um ato inconstitucional. O objetivo dele é evitar, é prevenir a elaboração de um ato inconstitucional. Por isso que ele também é chamado de controle preventivo. Ora, se o objetivo dele é evitar, é prevenir a produção de um ato inconstitucional, então, por consequência, a gente vai saber, né? Quando é que esse controle vai ser realizado? Ele vai ser realizado dentro do processo legislativo. Ele vai ser dado dentro do processo legislativo, no momento que o ato está sendo elaborado. Então, dentro do processo legislativo, se verificou que há um vício no próprio processo legislativo, inconstitucionalidade formal, já barra aquele ato. Dentro do processo legislativo se verifica que o conteúdo daquele projeto é incompatível com a Constituição, uma inconstitucionalidade material, já barra o ato. Já evita a produção do ato. Então você vai estar dentro do controle prévio ou preventivo. Cuidado, hein, galera? Quando a gente fala que é dentro do processo legislativo, muitas vezes a gente acha que nesse controle prévio só pode ser feita análise da inconstitucionalidade formal. Nada disso. Formal ou material. Tanto faz. Verificou que há um vício no projeto, já barra a produção daquele projeto. Seja um vício quanto ao conteúdo, seja um vício quanto à forma, não interessa. O controle aqui é preventivo, o controle ele é prévio. Se evita a produção de um ato inconstitucional.